Museu da Manhã, localizado na cidade e estado do Rio de Janeiro, no bairro Rio Centro. O Museu da Manhã faz parte de várias obras que reurbanizaram o bairro Rio Centro durante as Olimpíadas de 2016. Foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015 por Santiago Calatrava, arquiteto e também engenheiro. As obras de Santiago Calatrava têm muita referência ao próprio Museu da Manhã, com a parte de cima, a vista de cima do museu, arredondada com referência às obras que ele tem na Espanha. O tipo do museu é caracterizado por abordar temas científicos, artísticos, históricos, de memória e também para exposições. O arquiteto, que faz parte da história, Rui Rezende Arquitetura, se inspirou nas bromélias do Jardim Botânico do Rio de Janeiro para projetar o Museu da Manhã. Essas bromélias, elas são muito presentes no Jardim Botânico e no Parque Florestal da Barra da Tijuca. Parque Florestal Urbano da Barra da Tijuca é o maior parque florestal urbano do mundo até o momento. Lá ele fazia aquarelas, pintava as flores e fazia esboços, mais de 400 esboços aquareláveis das suas obras. O museu é caracterizado como uma obra neofuturista, que trata de temas futuristas e tem uma aparência que não só se parece com as bromélias do Jardim Botânico, como também dá a entender uma ideia nova de que é uma espécie de nave espacial. Fica localizado bem na orla, no que seria antigamente um porto, que tem visão para vários locais, inclusive a Ponte Rio-Niterói. A obra foi feita com investimentos não somente do governo federal, do Ministério de Meio Ambiente e da FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, como também da Fundação Roberto Maria e do Banco Santander. O Calatrava é um arquiteto e também um engenheiro, também pintor, como ele pintou as aquarelas, mais de 600 aquarelas, e também um escultor. Ele é um arquiteto hispânico e ele passou uma temporada no Rio de Janeiro para poder criar uma ideia também que identificasse as menções históricas que tem na parte do Rio Centro do Rio de Janeiro. O prédio tem 15 mil metros quadrados, tem 20 metros de altura e 330 metros de comprimento. O prédio trata muito bem a questão de sustentabilidade. Ele tem o certificado LEED, Liderança em Energia para a Agenda Ambiental, concedido pela Green Build Council. E há duas características importantes sobre a sustentabilidade nesse museu. A primeira é que a água do mar é armazenada em reservatórios e é tratada. É possível você ver a água do mar entrando por baixo dele, bem na ponta da orla, e ela é tratada e é utilizada lá dentro. E além disso, há vários painéis que cobrem o museu e movimentam conforme a luz solar, que são painéis fotovoltaicos que captam até 250 kWh por ano, tá? Ou seja, 100% da 8% da energia total utilizada no museu vem dessas painéis. O museu apresenta exposições sempre ligadas ao futurismo, questões ambientais, entre outras coisas sobre mudança climática. O muito interessante sobre o museu é que ele está localizado na beira do mar. E daqui a 100 anos, se o aquecimento global continuar do jeito que está, ele é uma das primeiras obras do mundo a ser afundada pela água do mar, no Rio de Janeiro. Uma análise da obra no que diz respeito ao paisagismo e o contexto urbano, ele fica localizado perto do mar e tem na parte mais para dentro da cidade, tem a Candelária, que é uma uma edificação grande e muito antiga. Tem também outros contrastes com construções modernas, como o Museu de Arte Moderna, e também com o teatro, que é uma construção antiga, caracterizando uma identificação, uma contraposição entre o antigo e o futuro, e o futurista. A geometria da obra por dentro, ela tem características arredondadas, elípticas, sempre criando aquela ideia de há uma simetria dentro
do espaço não há uma coisa muito bem separada, é assimétrica, é cheia de curva, e isso encanta os olhos de quem visita porque todas elas seguem praticamente uma regra de 3/4 ali no que diz respeito ao interior do ambiente. Além dessa caracterização do Museu da Manhã parecer uma nave espacial, ele está localizado também de frente com a praça, então ele se destaca bastante no fundo de uma paisagem, de uma maresia. O paisagismo concebido ele é importante porque ele trata também de espécies nativas que foram exclusivas do processo de urbanização do Parque Florestal da Barra da Tijuca. O paisagismo do Museu da Manhã foi feito pelo escritório do maior paisagista brasileiro, o Roberto Burle Marx. Uma das características interessantes sobre o paisagismo é o banco em balanço que tem na parte de fora do museu, entre outras coisas, como uma piscina de chafariz no fundo e a entrada coberta que deixa passar, né, como pequenas clarabóias nas entranhas do prédio, tá? O telhado ele se estende por cima do espelho d'água, né, que é essa piscina, e foi pensado com cuidado para ser capaz de resistir ao vento, porque ali tem várias questões estruturais, como por exemplo a própria incidência de água salgada, a própria incidência de muitos ventos. Uma característica interessante sobre a estrutura é que, como há esse vento, a parte da frente ela é rebaixada e a parte de trás ela é levantada, de forma que o vento consiga entrar, atravessar a estrutura sem carregar nada e ir embora. Então ele vai dispersando o vento ao longo da própria estrutura, que é uma nave de 330 metros. O prédio é um grande conjunto de cimento com algumas partes de vidro e com o aço, né, o ferro, o aço. Esse material ele consegue deixar o prédio com um ar moderno, né, ele é todo branco e ao mesmo tempo dá uma forma ao design irreverente do arquiteto. Tá? E sustenta porque é uma condição muito difícil colocar um prédio assim do lado do mar. Tá? O interior lá há vários saguões de entrada, tem o pavilhão de exposição temporária e o auditório e o restaurante. Apresenta grandes balanços de 75 metros do lado voltado para a praça, ou seja, o fundo, e 45 metros do comprimento do lado voltado para o mar. O edifício ele tem uma orientação que segue os painéis solares, né? Então, ali no caso dele, né, ele está no sentido norte e sul mesmo, e ele está fora do centro de eixo longitudinal leste-oeste do cais para poder conseguir fazer só um movimento num eixo e conseguir pegar todas as incidências solares. O museu é todo completo e existe várias alas em que o museu também não serve apenas como lugar de exposição, ele serve também um lugar como construção de ciência e de saber. Então tem salas, tem equipamentos tecnológicos, entre outras coisas. Fazendo uma análise dos projetos arquitetônicos e uma análise estrutural, o engenheiro civil Fabrício Gustavo Tardívio da Engite Consultoria e Engenharia é responsável pelo projeto da estrutura de concreto do museu, que é uma estrutura bastante complicada, né? As formas arquitetônicas é muito difícil, porque ali é muito difícil, você tem uma curvatura, você não pode definir o que é pilar, viga e o que é laje. Né, tudo muito curvo e também tem um balanço muito grande. O balanço ele tem que dissipar o vento, então na verdade o arquiteto pensou nisso, mas ele pensou também que isso poderia ajudar, mas houve essa dificuldade. Um dos maiores desafios foi a construção do subsolo, que estava a 4,5 metros abaixo do nível do mar, e na obra foi utilizada o sistema BIM. O estilo ele é neofuturista por seu uso inovador de materiais e estéticas elegante e inovador. Algumas aquarelas foram pintadas e esse é o Museu da Manhã, o projeto arquitetônico. Obrigado.